Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo aqui com vocês mais uma vez. Esse é o terceiro episódio da série Aliviando a Infecção. Então, se esse é o terceiro episódio e você ainda não conhece essa série, você já perdeu 2 episódios. Volta lá, assiste os 2 que eles estão incríveis. Falamos sobre a infecção urinária, todos os aspectos da clínica, da sintomatologia, da fisiopatologia, da epidemiologia. E finalizamos no segundo episódio com tratamento com antibióticos para saber como proceder diante de um paciente com infecção urinária. Então, se você perdeu esses 2 episódios, ainda dá tempo, volta lá, assiste que eles estão muito elucidativos e muito informativos também. Na aula de hoje, o que nós veremos? Iremos falar sobre a diarreia infecciosa. O episódio 3 se chama Entendendo a Diarreia Infecciosa. E o que é que nós veremos no episódio 3? Iremos falar sobre 5 aspectos. Então, a nossa aula de hoje vai ser dividida em 5 partes, em 5 momentos. No primeiro momento, iremos falar sobre a mortalidade e a morbidade por diarreia infecciosa. Então, quantas pessoas têm diarreia infecciosa na população? Essa diarreia é mais viral ou ela é mais bacteriana? Quais são as faixas etárias mais acometidas por diarreia infecciosa e quais são as faixas etárias onde a diarreia realmente se torna um problema, onde a diarreia realmente se torna perigosa para aquela população. No segundo momento, iremos falar sobre a fisiopatologia da diarreia infecciosa. Uma diarreia causada por toxina tem os mesmos efeitos de uma diarreia causada por invasão da mucosa? Uma diarreia causada por invasão da mucosa produz os mesmos resultados numa diarreia causada pelo aumento do peristaltismo do trato gastrointestinal? Então, iremos avaliar os mecanismos mais comuns para as diarreias e quais são as consequências e como podemos intervir em cada um desses tipos de diarreia. No terceiro momento, iremos falar sobre fármacos que promovem infecção intestinal. Alguns fármacos, eles podem não causar infecção intestinal, mas eles podem ajudar na infecção intestinal. Então, são fármacos que vão promover a infecção intestinal. Iremos avaliar também isso. No quarto momento, iremos fazer a avaliação da correção da desidratação. Muitas vezes, o problema da diarreia é a desidratação em si. E como nós podemos intervir na desidratação? Como avaliar a desidratação e como repor esses líquidos e eletrólitos que foram perdidos na diarreia? Iremos finalizar essa aula falando do manejo das diarreias virais. As diarreias virais, elas são muito comuns, principalmente em crianças, e elas acabam sendo mais graves em crianças. O que é que nós devemos fazer quando um paciente, seja ele um adulto, um idoso, uma criança, tem uma diarreia viral? Quais são os procedimentos? Qual vai ser o manejo terapêutico para esse paciente? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje. E já imagino que, pelo conteúdo que eu já apresentei para vocês, vocês já ficaram interessados em se inscrever no canal. Então, se você não é inscrito, e vejam só, cerca de 70% das pessoas que assistem os vídeos do canal Posologia, eles não são inscritos no canal. Então, vocês deveriam se inscrever no canal. Essa aula acaba sendo uma aula de utilidade pública. Muitas pessoas têm diarreia ainda, principalmente em regiões onde a capacidade sanitária ela não é suficiente para impedir o ciclo epidemiológico das doenças virais. Dessa forma, se você conhece alguém que tem diarreia de repetição, se você conhece alguém que teve ou tem diarreia grave, aproveite e já encaminhe esse vídeo para que o paciente, para que o profissional de saúde possa assistir, possa se atualizar e possa aplicar o conhecimento que teremos na aula de hoje. Voltando aqui para a nossa aula, então, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece,
se você chegou a esse vídeo, se você chegou a esse canal de paraquedas, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia, sou também professor do Departamento de Farmácia da UFRN, eu sou farmacêutico de formação, com mestrado e com doutorado em Biologia Molecular e Bioquímica também. Nessa tela, nesse slide, vocês podem ver alguns dos meus contatos. Vocês podem entrar em contato para fazer perguntas, fazer sugestões, para tirar alguma dúvida que você viu nesse vídeo e não ficou muito claro. Tem as minhas redes sociais e também tem o meu e-mail. Nessa tela vocês podem ver também um QR Code que vai encaminhar vocês para uma área chamada área de membresia do canal. E para que serve a área de membresia? Serve para você ter acesso a vídeos exclusivos do canal. Algumas pessoas vão acessar a parte pública do canal, vão ter acesso a todos os vídeos gratuitamente, mas alguns vídeos eles são exclusivos apenas para os membros. Então, se você quer dar um passo adiante, se você quer melhorar o seu entendimento na farmacologia, aproveite e seja membro do canal. Na membresia você vai ter também acesso ao grupo de WhatsApp, onde você pode conversar diretamente comigo e diretamente com outros membros também. Então, primeiro vamos avaliar qual é o tamanho do problema. Nós temos aqui uma imagem mostrando a prevalência da diarreia em neonatos. Por que você resolveu colocar um gráfico apenas com neonatos e não na população geral? Eu já vou conversar com vocês que os neonatos, ele, assim como os idosos também, ele é uma população muito mais frágil. A gente vai ver que a mortalidade por diarreia em neonatos ela é muito maior do que na população geral. Então, os neonatos, eles são um verdadeiro grupo de risco para ter diarreia. É um grupo muito mais complexo para o manejo da diarreia. Por isso que o dado aqui é um dado que a gente precisa, de fato, ter muita atenção, porque essa população ela corre um risco de vida muito maior do que a população geral. Por isso que o dado foi um dado para os neonatos. Então vamos analisar esse dado. Esse dado aqui é um dado que é de 2000, mostrando as cores, mostrando a prevalência da diarreia em 2000. A gente tem aqui esse resultado, é a média, e nós estamos avaliando aqui o número de pessoas, o número de neonatos para cada 1000 pessoas, de uma forma geral. Quando olhamos para o Brasil, diferentemente dos nossos vizinhos, Bolívia, Peru, Equador, nós temos uma prevalência, pelo menos isso era no ano 2000, uma prevalência relativamente de moderada para baixa. Em torno de 40 neonatos tinham diarreia para cada 1000 pessoas. Nós estamos mais ou menos aqui no meio da escala. 40 neonatos para cada 1000 pessoas. Bem, de antemão, a gente já olhando para esse gráfico de baixo, que é uma série histórica mostrando essa incidência em função do tempo, nós podemos ver que esse número ele não ficou estabilizado e a tendência dele foi, infelizmente, aumentar. Vamos ver que cor ficou o Brasil em 2019? Igual aos nossos hermanos. Em 2019, nós aumentamos a incidência da diarreia em neonatos de 40 aproximadamente para 64, quase 65 pacientes com diarreia dentre os neonatos para cada 1000 pessoas. Ou seja, nós pecamos em quê? Na prevenção. Se a prevalência aumentou, significa que mais pessoas ficaram doentes. Se mais pessoas ficaram doentes, é porque as medidas preventivas, as medidas que impediam que aquele paciente ficasse doente, elas não foram satisfatórias, elas não foram suficientes. Então as pessoas adoeceram, então vimos que, infelizmente, nesses 19 anos da série histórica, mais pessoas, dentro do grupo de risco, são os neonatos, mais pessoas ficaram doentes com diarreia infecciosa. Vamos para o outro lado do problema, que é a mortalidade. Então a gente viu
a incidência, ou seja, quantas pessoas iam ficar doentes. Mas quantas pessoas morrem por diarreia infecciosa dentre os neonatos? Eu falei para vocês que os neonatos é um grupo de risco. Em 2000, também considerando a média, nós tínhamos, o Brasil aqui está roxinho agora, está muito parecido aqui com Paraguai, com Bolívia, Peru, Equador, ou seja, tem uma mortalidade semelhante. Quando olhamos para o gráfico, ó, estamos ali na extremidade, na cor roxa, a extremidade da escala. Isso equivale o quê? A quase 11 crianças, 11 neonatos, para cada 1.000 pessoas, 11 ou quase 12, né, 11,97, elas morrem por diarreia. Então, no ano 2000, era uma doença extremamente mortal entre os neonatos. E será que a curva mudou? Podemos ver aqui pelo mesmo gráfico, né, a série histórica, comparando aqui a mortalidade, que a curva ela está descendente. Felizmente, as medidas terapêuticas para tratar as diarreias infecciosas diminuíram substancialmente a mortalidade entre os neonatos. Então, quando a gente olha para as cores, isso vejam que praticamente todos os países, ao contrário do que aconteceu com a incidência, onde o Brasil piorou e os outros países ao redor do Brasil não melhoraram em absolutamente nada, as medidas preventivas ficaram todas em segundo plano. Para a mortalidade, todo mundo melhorou e o Brasil melhorou muito. O Brasil passou dos 12, melhor dizendo, né, aproximadamente 12, para 1,60. Uma queda substancial. A gente saiu desse extremo para esse extremo aqui. Quase que o extremo oposto, né? Não foi exatamente o extremo oposto, porque seria a cor verde, mas ficamos bem próximo disso. O que esse gráfico quer nos dizer? É que estamos ainda pecando na prevenção, mas melhoramos muito no tratamento curativo. O que não significa um resultado extraordinário. Extraordinário era se a gente evitasse que as crianças, que os neonatos, elas adoecessem de diarreia infecciosa. Já que a gente sabe que a diarreia infecciosa ela é muito grave, é muito perigosa em crianças. Mas já que não foi possível melhorar do lado preventivo, vamos olhar pelo menos para o lado bom. Melhoramos no lado curativo. As crianças, os neonatos estão morrendo menos por causa da diarreia infecciosa, porque a tecnologia, porque as medidas de acesso à saúde e à educação, elas melhoraram bastante nesses últimos 19 anos, pelo menos que é o que nós estamos mostrando aqui nessa série histórica. Mas a mortalidade por diarreia, a gente tem aqui já um outro gráfico comparando com uma outra doença infecciosa que é tanto muito incidente como muito letal em crianças, que é a pneumonia. Quando nós olhamos para esse gráfico, nós temos um extremo inicial, que é crianças com até 1 ano, e no outro extremo, crianças próximas ali dos 5 anos, são 60 meses aproximadamente. Nós temos uma mudança comportamental na incidência e na mortalidade, comparando diarreia com pneumonia, muito grande. Se nós olharmos aqui, por exemplo, para crianças ali próximo de 1 ano, a doença infecciosa mais mortal é a pneumonia. Pneumonia é a doença infecciosa que mais mata em crianças até 1 ano. Ah, então tá ótimo, diarreia infecciosa. Diarreia infecciosa, se nós olharmos aqui, a mortalidade é o azul, ou seja, ela não é a que mais mata, mas ela é a segunda doença infecciosa que mais mata em criança até 1 ano. Então vejam que apesar de ter diminuído muito a mortalidade, ainda é uma doença que mata muito, principalmente em crianças mais novas, em neonatos, em crianças até 1 ano. Quando olhamos agora para o extremo oposto, a gente observa o seguinte, que a incidência
de diarreia, que a diarreia infecciosa é a doença mais incidente em crianças até 5 anos. Aquela história da prevenção. Nós melhoramos muito com relação à diminuição da mortalidade, mas a prevenção não. E a doença, a diarreia infecciosa, esse vermelhinho aqui, nós podemos observar o seguinte, que em crianças com menos de 1 ano, ela era a última. Era uma das menos incidentes. Mas vejam que ela é estável o tempo todo e que ela acaba se tornando a mais incidente em crianças mais velhas, em crianças até 5 anos de idade. Quando nós olhamos para o quarto ponto, a diarreia infecciosa é a segunda doença infecciosa que mais mata em crianças até 5 anos. Ué, mas ela não era a segunda que mais matava em neonatos? Pois é, é a segunda que mais mata em crianças até 5 anos também. Então a diarreia infecciosa é uma preocupação em crianças. Desde os neonatos, onde a mortalidade é maior, até crianças de 5 anos para baixo, onde a mortalidade é menor, mas ainda é uma preocupação. Eu queria que vocês levassem essa mensagem com vocês. Qual é a etiologia das diarreias? As diarreias, elas podem ser agudas, elas podem ser crônicas. As diarreias agudas, cerca de 90% é causada por um processo infeccioso. É causada por uma bactéria, é causada por um vírus, é causada por um protozoário e cerca de 10% das diarreias agudas, elas têm outras causas, que nós veremos ainda nessa aula, tá? Quais são os principais micro-organismos envolvidos com diarreias agudas, diarreias infecciosas? Primeiro, nós temos os vírus. E quais vírus podem causar diarreia? Nós temos o rotavírus, talvez o mais conhecido de todos, causando diarreias principalmente em crianças, mas não exclusivamente em crianças. Temos também adenovírus, astrovírus e também o norovírus. Dentre os vírus, esses são os principais causadores de diarreia. E assista até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês como é o mecanismo pelo qual os vírus podem causar diarreia. Qual o mecanismo? Aumenta o quê? Por que o peristaltismo aumenta? Será que aumenta a perda de líquido? O que é que acontece? Também podem causar diarreia outros micro-organismos como as bactérias. E dentre as bactérias, as mais comuns são as enterobactérias. Então nós temos a E. coli, nós temos o víbrio, nós temos o Campylobacter jejuni, o Clostridium difficile, a salmonella e também a shigella. Algumas dessas bactérias, elas produzem toxinas. Então não é a bactéria que vai causar a diarreia, é a toxina produzida pela bactéria. Então nós temos Staphylococcus aureus e o Bacillus cereus que produzem toxina e é a toxina causadora de diarreia. Além de vírus, além de bactérias, além de toxinas, o que mais pode causar diarreia são as parasitoses, como por exemplo a giardia, como por exemplo Cryptosporidium, como por exemplo Strongyloide e também ameba. Geralmente, essas diarreias causadas por parasitas, elas têm um caráter mais crônico. Elas duram muito mais. As diarreias causadas por vírus, elas são curtíssimas. As diarreias causadas por bactérias, elas têm um período um pouco mais longo, mas elas são curtas também. E as diarreias causadas por parasitas, geralmente elas têm um curso bem mais longo do que a grande maioria das diarreias. Bem, mas vimos que esses micro-organismos podem causar diarreia. Mas eles vão causar diarreia de que forma? Como é o mecanismo pelo qual esses micro-organismos vão causar diarreia? E essa hora é a hora que eu vou dar uma pausa aqui para você compartilhar esse vídeo com sua família, com seus colegas da faculdade, com os profissionais que você acha que esse conteúdo vai ser interessante também. E já aproveita,
se inscreve no canal. Será que o que eu mostrei para você até agora já despertou em você o interesse para se inscrever no canal? Se inscreve no canal porque nós já temos várias séries liberadas, cada série ali com 4 ou 5 episódios aproximadamente. E é claro que se você não quer perder nenhuma série, você quer ser notificado quando um novo vídeo for ao ar, você vai se inscrever e vai também marcar o sininho das notificações para ser lembrado quando um vídeo novo chegar ao ar. Então vamos entender agora os mecanismos fisiopatológicos, a fisiopatologia da diarreia. O que é que nós temos aqui? Uma imagem mostrando uma secção do intestino, uma parte do intestino. E nós vamos começar com a diarreia causada por toxinas. Então vejam que a toxina ela vai agir nos mecanismos dos transportadores. Transportadores de quê, professor? Transportador de íons, sódio, cloreto, transportador de glicose. A toxina ela vai bloquear esses transportadores. Quando a gente pensa em diarreia, a gente pensa em reposição daquilo que foi perdido. Quando a gente pensa em diarreia, a gente pensa logo em vou fazer o soro caseiro, né? O sódio, o cloreto, do sal de cozinha vai estar contido no soro caseiro. E quando a gente administra o soro caseiro num paciente desidratado, o que a gente quer é o quê? Repor sódio e cloro que foram perdidos porque uma toxina, por exemplo, impediu desse sódio, desse cloreto entrar na célula da mucosa intestinal. O que é que a toxina faz mais? Aumenta a secreção de fluido. O líquido, a água, sai juntamente com as fezes. A gente vai ver que uma das características da diarreia são fezes líquidas. Líquidas por quê? Porque está perdendo muito líquido. Se o paciente tem perda de líquido, ele vai ficar desidratado. Então a gente pode pensar que numa diarreia na qual a bactéria produz toxinas, um dos principais problemas é o quê? É perda de líquido e perda de íons, perda de eletrólitos. Então a gente precisa fazer no manejo terapêutico 2 ações. A primeira delas é o tratamento da intoxicação. Se nós temos uma toxina agindo ali e nós apenas reidratamos o paciente, fazemos apenas a reposição dos eletrólitos, a gente tem boas chances dos sintomas perdurarem por um tempo prolongado. A gente precisa neutralizar essa toxina. E a neutralização dessa toxina muitas vezes acontece com a ajuda do carvão ativado. Então, o carvão ativado se liga na toxina, impede que a toxina se ligue no seu alvo terapêutico da mucosa, bloqueando esses transportadores iônicos e também bloqueando as aquaporinas, impedindo que essa água ela seja eliminada com a toxina. Então, o tratamento da intoxicação é uma das providências que a gente precisa ter para um paciente que tem uma intoxicação diarreica. Uma outra providência é o tratamento da desidratação. Reposição de água. Então a gente vai reidratar, claro, que nessa reidratação não vai ter só água, vai ter os sais, os eletrólitos, vai ter a glicose também. Tudo isso vai ser uma forma de reposição do que está sendo perdido. Vai tratar a intoxicação, neutralizar a toxina e também repor aquilo que estava sendo perdido. O que mais? Se a intoxicação, se a diarreia não for por uma toxina, for por uma lesão, for por uma injúria, o micro-organismo invadiu a mucosa, ele destruiu a mucosa, ele penetrou na mucosa. Uma bactéria patogênica, um E. coli enteropatogênica, enterohemorrágica, por exemplo, a gente vai ver aqui, ou um vírus que invadiu a mucosa, que destruiu a mucosa, que causou injúria, que causou uma lesão, ele vai invadir a mucosa e, muito provavelmente, nesse tipo de diarreia,
o paciente ele vai sangrar. O paciente ele vai perder juntamente com as fezes, juntamente com o líquido, juntamente com os eletrólitos, ele vai perder também sangue. E a gente vai ter o quê? Umas fezes com sangue, que a gente vai chamar isso de disenteria. Então, a disenteria é quando há sangue nas fezes. Então, nesse caso, o tratamento, claro, se for uma doença viral, não vai ser com antibióticos. Se for uma doença viral, muitas vezes vai ser apenas sintomatológico com a reposição de íons de eletrólitos. Mas, se a doença for bacteriana, o tratamento ele vai ser com antibióticos, e a gente tem aqui um exemplo que é sulfametoxazol com trimetroprima. No episódio 4, a gente vai falar sobre os esquemas terapêuticos com antibiótico. Mas aqui tem um exemplo apenas, né? Qual é o cuidado que a gente precisa ter ao tratar uma infecção, uma diarreia infecciosa com antibiótico? É que o antibiótico ele não é tão seletivo assim. O antibiótico ele não vai agir só nas bactérias patogênicas. Ele não vai selecionar só as bactérias que estão causando a infecção. Eles não vão agir só nas bactérias que estão provocando essa lesão, essa injúria. Esse antibiótico ele vai agir também na flora residente. E a flora residente é extremamente protetora. Por isso que quando a gente trata uma infecção, uma diarreia infecciosa, usando antibióticos, e esse antibiótico pode, por algum motivo, por desequilibrar a microbiota normal, causar mais diarreia ainda, a gente precisa atuar aqui com repositor de flora. A gente vai ver na aula, no episódio 4, como repor flora, quando repor flora, quais são os micro-organismos utilizados para a reposição da flora. E dos momentos em que a gente pode utilizar um repositor de flora é quando usamos um antibiótico. Então, os micro-organismos podem causar diarreia através de uma lesão, através de uma injúria da mucosa. A gente viu que isso vai causar sangramento. Vai causar apenas sangramento? Não. Vejam que essa injúria ela vai causar também aumento do peristaltismo. Então, essa injúria vai causar o peristaltismo e com o aumento do peristaltismo, o que é que a gente vai ter? Perda de líquido. Então quem tem diarreia infecciosa com invasão de mucosa vai ter sintomas parecidos com a diarreia por toxina, perda de sais, de íons, de líquido, aumento do trânsito gastrointestinal, sim. E muitas vezes perda de sangue também. A disenteria é causada quando o micro-organismo invade a mucosa, destrói o vaso sanguíneo e o sangue sai juntamente com as fezes. Então a gente tem aqui perda de líquido também. Nesse caso, como a perda de líquido está muito associada ao aumento do peristaltismo, porque é uma reação normal, esperada, quando há uma lesão de mucosa, uma das providências que pode ser tomada em algumas ocasiões é inibir o peristaltismo. E vejam com que é feita essa inibição. A gente vai ver no episódio 4 também. O uso de loperamida, que vai agir a nível central, diminuindo os mecanismos neurológicos do peristaltismo gastrointestinal. Também difenoxilato ou opioides, como por exemplo a morfina. Todos esses medicamentos eles têm uma função: inibir o peristaltismo. Qual é a consequência de inibir o peristaltismo? Coloca aqui nos comentários aqui embaixo. Paciente tem uma diarreia infecciosa e eu utilizei uma loperamida, por exemplo. Inibiu o peristaltismo. Quais são as consequências? Me coloque aqui embaixo. Eu gostaria de saber qual é o grau de conhecimento que você tem sobre esse assunto também. Então, utilizamos esses inibidores do peristaltismo em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias. O grande problema com isso é que inibir o peristaltismo significa o quê? Manter o micro-organismo encarcerado dentro da flora intestinal, dentro da mucosa intestinal,
persistindo ainda mais os sintomas da diarreia. Então, inibir o peristaltismo, a gente precisa ter certo cuidado para não aprisionar o micro-organismo dentro da mucosa intestinal por mais tempo do que ele deveria permanecer. Então, nós temos aqui, inibição do peristaltismo pode ser uma solução, em alguns casos. Também podemos impermeabilizar a mucosa utilizando compostos adstringentes, como, por exemplo, o ácido tânico. E qual é a vantagem de impermeabilização da mucosa? Impermeabilizar a mucosa significa reduzir a desidratação. Muitas vezes a gente utiliza medicamentos não para inibir o peristaltismo continua, mas em vez do paciente estar eliminando tudo, ele está eliminando tudo menos a água. A água vai ficar retida, a água não vai ser perdida. Então, os compostos adstringentes têm essa vantagem de que o paciente vai continuar eliminando micro-organismos, por exemplo, mas a água, que é o sintoma da desidratação é causada pela perda de água, ela não vai ser eliminada, pelo menos não na mesma intensidade. Então, qual é a definição de diarreia? Então, a gente precisa entender que a diarreia ela precisa de alguns critérios. Quais são os critérios para a gente dizer o paciente tem diarreia? Será que se eu disser o paciente teve um episódio de fezes moles, fezes líquidas, eu posso chamar isso de diarreia? A gente precisa entender esses aspectos. Quando a gente fala de diarreia, quais são os critérios? O primeiro critério é consistência. Claro, se as fezes elas estão com a consistência mais líquida, mais amolecida, esse pode ser um critério que a gente precisa levar em consideração para saber se o paciente está ou não está com diarreia. Qual outro critério? Frequência. Aumento do número de evacuações, que tem que ser no mínimo 4, mas pode chegar até 20 evacuações por dia. Então, se o paciente teve 4 episódios de evacuações, as fezes foram amolecidas, as fezes são líquidas, a gente pode considerar que esse paciente está com quadro diarreico. Um terceiro critério é a quantidade. Esse critério aqui, ele é um pouco mais difícil da gente conseguir avaliar durante a rotina clínica. Então, qual é a quantidade? Acima de 200 gramas por dia, se as fezes forem apenas amolecidas, mas se as fezes forem líquidas, é muito difícil medir pelo peso, então se mede pelo volume. 100 ml por quilo por dia. Principalmente em crianças, essa pode ser uma medida interessante. Como eu falei, é um critério, mas esse critério é muito difícil de se fazer, de se utilizar na prática clínica. Então, os dois primeiros, a consistência e a frequência, são critérios muito úteis durante a rotina clínica. Se as fezes são amolecidas, se as fezes são líquidas, se o paciente já teve 4 ou mais evacuações por dia, aí sim esse paciente ele pode ser enquadrado dentre um paciente que tem um episódio diarreico. E esse episódio diarreico ele pode ficar por quanto tempo? Se a duração dele for até 2 semanas, a gente diz que esse paciente está com uma diarreia aguda. Se for mais do que 2 semanas, de mais do que 2 semanas até menos de 4 semanas, a gente diz que essa diarreia ela é persistente. E se for mais do que 4 semanas, aí sim a gente diz que o paciente tem uma diarreia crônica. Muitas vezes, as diarreias crônicas, elas são causadas por processos infecciosos, por alteração de motilidade, por processos de intolerância ou alimentar, diarreias infecciosas. Na grande maioria das vezes, elas cursam com um processo agudo. Então vamos para uma perguntinha. O que faz com que uma bactéria produza uma diarreia mais grave ou mais leve? E aí eu queria, mais uma vez, pedir para vocês colocarem aqui nos comentários o que é que vocês acham. O paciente que tem uma diarreia grave ou o paciente que tem uma diarreia leve, depende de quê? Será que depende da bactéria? Depende do vírus? Parece óbvio que a gente possa entender que depende do micro-organismo, mas depende somente disso. Então a gente às vezes
não compreende ou a gente não leva em consideração alguns aspectos ou deixa ele com aspectos secundários, mas que são extremamente importantes para um paciente que tem uma diarreia leve evoluir para uma diarreia grave. Então a gente precisa levar isso em consideração também. Então vamos responder essa pergunta. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: qual é a patogênese da diarreia infecciosa? Então a diarreia infecciosa, ela depende do micro-organismo. Ela depende do quê? Dos fatores de virulência. Então, bactéria produz toxinas, o paciente está tendo perda de líquido, o paciente tem alguma lesão de mucosa, teve febre, perda de líquido juntamente com perda de sangue, houve invasão da mucosa, sangramento e muco. Durante o processo infeccioso, tem um processo inflamatório associado com liberação de citocinas pró-inflamatórias. A bactéria tem fator de adesão, ela precisa desses fatores para ficar fixada na mucosa. Então, para ela colonizar, ela precisa desses fatores de adesão. Tudo isso, todos esses fatores que a gente chama de fatores de virulência, se a bactéria tiver, e o vírus também, claro, mas se o micro-organismo tiver, isso dá para ele respaldo para aquela diarreia ser uma diarreia mais grave. São fatores que dão para ele uma potência maior para causar a infecção. Mas não existe apenas os fatores de virulência. Esse é um dos fatores. Também para a diarreia ser mais grave ou ser mais leve, também depende de fatores ligados ao hospedeiro. Como é que está a microbiota bacteriana intestinal desse paciente? Será que ela foi alterada? Será que ela foi alterada pelo quê? Nós acabamos de falar que antibióticos vão agir no micro-organismo patogênico, mas também podem alterar a microbiota. A microbiota ela é protetora. Se nós temos um antibiótico que vai alterar a microbiota, a gente está dando chances para, mesmo essa bactéria não tendo tantos fatores de virulência assim, ela causar uma infecção grave. Então, microbiota bacteriana ela precisa estar equilibrada, ela precisa estar forte o suficiente para combater a diária guerra contra os micro-organismos. Outro aspecto também, acidez gástrica. Será que ela está alterada? O nosso estômago ele é ácido não só para digerir proteínas. O nosso estômago ele é ácido também para nos proteger. Se a gente utiliza medicamentos ou se o paciente tem doenças que diminuem essa acidez, diminui também a proteção para micro-organismos causarem processos infecciosos intestinais. Como é que está a imunidade gastrointestinal desse paciente? Está normal ou ela está baixa? Isso também é um motivo para a diarreia ser mais grave ou ser mais leve. E o peristaltismo intestinal? Será que ele está lento? A gente viu que se o peristaltismo intestinal estiver lento, o paciente vai ficar guardando aqueles micro-organismos por mais tempo. E o micro-organismo por mais tempo vai causar mais sintomas diarreicos. Então vejam que os fatores ligados ao hospedeiro têm muita relação também com terapêutica. Então será que mesmo o paciente tendo uma infecção que seria leve, pode desenvolver, pode progredir para uma doença mais grave apenas porque está fazendo uma terapêutica equivocada? Me parece que sim. A gente vai responder essa pergunta mais adiante. E também aspectos relacionados à predisposição, fatores predisponentes. Como é que está as instalações sanitárias da residência desse paciente, do bairro? Elas são adequadas ou não? Instalações inadequadas podem estar expondo o paciente a uma variedade muito grande de micro-organismos. Como é que será que está a presença de surtos de doenças transmitidas tanto por alimentos como doenças transmitidas pela água? Muitas vezes o micro-organismo causador da diarreia ele é veiculado.
Se existe um surto naquela região de uma bactéria que está sendo transmitida por um alimento contaminado, um surto naquela região de uma bactéria transmitida pela água contaminada, existe boas chances do paciente desenvolver uma diarreia, mesmo que ele tenha ali uma flora ok, a acidez está normal, a imunidade gastrointestinal está boa, mas ele está tão exposto ao micro-organismo e o veículo tão comum de levar esse micro-organismo que ele pode desenvolver uma diarreia e essa diarreia pode ser mais grave por causa desses fatores predisponentes. Será que as pessoas estão imunocomprometidas? Será que o paciente ele é imunocomprometido? Se o paciente for imunocomprometido, ele vai ter mais chance de desenvolver uma doença mais grave. E será que o paciente ele está presente em um ambiente coletivo, uma creche, hospital, asilos? Tudo isso vai fazer com que a transmissibilidade seja maior. Tudo isso vai fazer com que as formas de transmissão e a própria flora do local ela seja diferente. Isso também pode dar um subsídio maior para um agravamento da diarreia infecciosa. Então, falamos sobre fatores que podem estar relacionados ao hospedeiro, por exemplo, como a flora normal, como a acidez. E aí a gente começa a pensar em fármacos que podem promover infecções intestinais. Vejam que promover não é causar. Eles não vão causar uma diarreia infecciosa. Mas se o paciente for exposto a um micro-organismo que causa uma diarreia infecciosa, esses fármacos eles podem facilitar o aparecimento dos sintomas da diarreia. É o caso dos inibidores da bomba de prótons, por exemplo, que vão aumentar o pH gástrico e aí os micro-organismos viáveis vão passar para o intestino. Vai diminuir a proteção da acidez. Se a acidez é uma forma de protegermos a entrada de micro-organismos no intestino, com essa acidez diminuída, nós temos boas chances de aumentar a incidência da diarreia infecciosa ao utilizar inibidores da bomba de prótons. Uso de antibióticos, erradicação da microbiota normal, o nosso exército do bem. Os micro-organismos que vão nos proteger da diarreia infecciosa, quando eles são destruídos, os patogênicos fazem a festa. Os patogênicos se instalam, se eles têm os fatores de virulência necessários, eles vão causar diarreia. Antidiarreicos, vai diminuir a motilidade intestinal, vai promover o crescimento bacteriano do micro-organismo que seria eliminado pelo peristaltismo. O peristaltismo, gente, ele existe para eliminar toxinas, para eliminar micro-organismos. Se a gente age inibindo esse peristaltismo, a gente está retendo o micro-organismo, retendo a toxina, facilitando a sua ação. E é claro que imunossupressores vai reduzir a imunidade intestinal e isso também pode promover, pode facilitar a infecção intestinal. Então vejam quantos tratamentos, vejam quantos fármacos podem estar envolvidos com a facilidade do paciente ter uma diarreia, e inclusive diarreias mais graves também. Então vamos entrar aqui no nosso primeiro caso clínico. E eu já queria chamar a atenção para vocês que todos os episódios eles são baseados em casos clínicos. Se você está assistindo pela primeira vez essa aula, um episódio da série, todos eles são baseados em casos clínicos para nos dar o direcionamento de como agir, para que ele possa trazer exemplos e contextos para a gente entender qual vai ser o manejo daquele paciente. Então a gente vai ver agora o nosso primeiro caso clínico. E o primeiro caso clínico diz o seguinte: BK é um homem de 78 anos. É um paciente idoso. A gente vai ver mais à frente que ser um paciente idoso com diarreia vai aumentar o risco de agravamento dessa diarreia. Mesmo que essa diarreia ela não seja grave agora, mas ela tem boas chances de evoluir para uma diarreia mais grave.
Só pelo fato dele ser um paciente idoso com diarreia, os cuidados eles precisam ser redobrados. Então, é um paciente de 78 anos que se apresenta com sintomas diarreicos de um dia. Um dia significa que ele tem uma diarreia aguda. Lembra-se? Diarreia aguda é até 2 semanas. Então, ele tem uma diarreia aguda. A doença dele começou com vômitos, seguida por dor abdominal, teve náuseas e uma diarreia muito aquosa. É importante a gente prestar atenção nesses sintomas, porque esses sintomas não vão nos dar pistas de qual pode ser o principal micro-organismo, onde é que ele pode estar alojado, se ele está ou não produzindo toxinas. Então vamos pensar nos sintomas e a partir desses sintomas a gente mais à frente vai entender que relação ele tem com o agente causador. Então tem esses sintomas, mas não é sanguinolenta, não é uma disenteria, não é uma diarreia causada por uma invasão da mucosa. Apesar de não ter se sentido bem, ele consegue tomar sucos de fruta, então ele está conseguindo se alimentar na medida do possível. BK, ele tinha se alimentado de ostras cruas. Olha só, alimento um alimento altamente perecível, que pode ser uma causa, né? A gente pode suspeitar, nosso primeiro suspeito, pode ser uma causa importante de contaminação. Então, ele se alimentou de ostras cruas no restaurante de frutos do mar 2 noites atrás, e a gente precisa pensar, 2 noites atrás, os sintomas apareceram agora. Será que esse período é um período suficiente e compatível com micro-organismos que causam um período de incubação suficiente e compatível para causar diarreia infecciosa? A gente vai avaliar isso também. O paciente ele nega internação recente. Por que é importante avaliar isso? Porque essa diarreia pode ser uma diarreia causada por um agente hospitalar. Ele foi para o hospital e lá apesar dele ter uma forte justificativa da diarreia, que é essa alimentação com essa ostra crua, mas precisa avaliar outras fontes que possam ter contribuído também. Então, internação recente, não. Contato com crianças pequenas, também não. Viagens recentes, a gente vai falar no próximo episódio sobre diarreias causadas por viagens. Também foi eliminada essa possibilidade e também não usou antimicrobianos. Então, esses fatores, eles foram eliminados para que a gente possa abrir caminho para a principal suspeita. Ao exame físico, BK está alerta e orientado, isso é muito importante, porque se o paciente está desorientado, isso pode ser um sinal importante de desidratação. Se o paciente está desorientado, ele pode ter perdido muitos eletrólitos também. É importante avaliar se o paciente está alerta e orientado. Ele não tem uma aparência toxêmica, aquela aparência doentia, adoentada. Então já mostra que o estado dele não é um estado que merece uma preocupação muito grande, porque não é um estado grave. Ele está afebril e tem sinais vitais estáveis. Então, pulsação, frequência cardíaca dele está estável. Ele apresenta diminuição do turgor da pele e as membranas mucosas apresentam-se como secas. Ele apresenta algum grau de desidratação. Então, é isso que a gente vai avaliar. Como é que a gente deve proceder nesse caso, né? E para isso, a gente vai pensar primeiro em que momento a avaliação médica ela é necessária. O paciente ele tem uma diarreia infecciosa. Será que toda diarreia infecciosa precisa de uma avaliação médica? Claro, nesse caso aqui a gente está falando de um idoso. Então, só por ser idoso, ele precisa realmente. Mas em que circunstância a gente precisa avaliar? Em que circunstância a gente precisa considerar uma avaliação médica para um paciente com diarreia? Então vamos pensar nessas questões. Primeiro, o paciente que tem febre, todo paciente com diarreia infecciosa que tem febre, ele precisa de uma avaliação médica. Principalmente se a febre for superior a 38 graus e meio. Foi superior a 38 graus e meio, é preciso avaliar
né, para um profissional médico para que esse paciente ele não evolua para uma diarreia mais grave. Paciente que tem disenteria, ou seja, tem fezes com sangue. Todo paciente que tem disenteria, ele pode ter uma diarreia mais grave, ele precisa também de uma avaliação médica. Paciente que tem desidratação, profusa diarreia aquosa, com desidratação profunda, ele precisa também de uma avaliação médica. Paciente que tem uma diarreia que está durando muito tempo, mais de 48 horas, ele precisa ser avaliado por um profissional médico para tomar uma conduta terapêutica. Idosos, nosso paciente do caso clínico, por exemplo, é um idoso com mais de 50 anos e com dor abdominal intensa, ele precisa também de uma avaliação médica. É o caso, então, ele se enquadra aqui nesse critério de avaliação para ter nesse critério, né, para ter uma avaliação médica. E também pacientes que estão imunocomprometidos com portadores de HIV, transplantados, pacientes tratados com algum protocolo quimioterápico, ele precisa também ser feita uma avaliação, porque essa diarreia, mesmo estando leve, tem potencial para se agravar. Por isso que ele precisa de um atendimento, de uma avaliação por um profissional médico. No caso do paciente, no caso de BK, a gente viu que ele está desidratado. Mas qual seria o plano de reidratação? Como é que a gente vai pensar numa reidratação para esse paciente? Então, os planos de desidratação, precisa primeiro avaliar a gravidade da desidratação. Será que essa desidratação que ele tem, ela é uma desidratação grave ou é uma desidratação leve? Então, a gente vai primeiro levar esse contexto. E para a gente avaliar se a desidratação é grave ou leve, alguns critérios precisam ser preenchidos. Como qual é o estado geral do paciente? Como é que estão os olhos do paciente? Mucosa, turgor da pele, como é que está, né? A elasticidade no caso. As lágrimas, o paciente tem lágrimas, não tem lágrimas? No caso de crianças, como é que está a fontanela? Como é que está a sede do paciente? O pulso do paciente? A diurese e também o déficit de líquido, o quanto ele perdeu de líquido comparado ao seu peso original. Então, esses critérios, eles vão dizer se essa desidratação ela é grave ou se ela é uma desidratação leve. Então, por exemplo, todo paciente que está desidratado, ele apresenta irritabilidade. Mas se ele apresenta apenas irritabilidade, significa que ele tem uma desidratação leve. A desidratação grave, o paciente vai apresentar-se prostrado. Nosso caso clínico, a gente viu, o paciente ele não apresenta uma aparência toxêmica. É exatamente essa prostração. O paciente que apresenta uma desidratação grave, ele apresenta-se com uma aparência doentia, prostrado, cansado. Com relação aos olhos, o paciente que apresenta desidratação leve apresenta uma leve enoftalmia, ou seja, os olhos ficam mais profundos. Mas o que apresenta uma desidratação grave, enoftalmia ela é pronunciada, ela é evidente, ela é clara. A mucosa de um paciente com desidratação leve, ela apresenta uma umidade reduzida, mas para grave, a mucosa ela é seca. A gente viu que no nosso paciente, a mucosa do paciente ela é seca. Então, com relação a esse critério, a desidratação parece ser uma desidratação mais grave. O turgor da pele é alterado para desidratação leve, desidratação grave vai ser muito alterado. As lágrimas estão diminuídas se o paciente é considerado um paciente com desidratação leve e elas estão ausentes. Não há lágrimas num paciente com desidratação grave. No caso de crianças, a fontanela é deprimida ou muito deprimida, caso a desidratação ela seja mais grave. A sede é evidente ou muito intensa no paciente com desidratação grave. Os pulsos são finos ou déficit de palpar, ou quase não dá para perceber se o paciente está evoluindo para uma desidratação mais grave. A diurese é reduzida ou pode chegar a ser ausente se o paciente tiver uma desidratação grave. E
talvez um dos critérios que é utilizado com mais frequência, com um grau de assertividade maior, é o déficit de líquido. O paciente que tem desidratação leve perde de 3 a 10% do peso corporal por causa da desidratação, e aquele que tem uma desidratação grave, ele perde mais de 10% do seu peso em líquido. Então a gente vai avaliar todos esses critérios para dizer se o paciente ele tem ou não uma desidratação mais grave ou mais leve. Aqui eu separei aqueles que o nosso paciente tem. Nosso paciente ele está irritado, tem o turgor da pele alterado, pulsos finos, déficit de líquido de 3 a 10% do peso. Tudo isso está relacionado com o quê? Com a desidratação leve. E apenas a mucosa dele, que está seca, se relaciona com a desidratação grave. O que mostra que, claro, a mucosa está seca é um critério para a desidratação grave, mas eles têm muito mais critérios para desidratação leve do que para grave. Então a gente pode considerar que esse paciente ele precisa ser tratado, ele precisa ser manejado como um paciente com desidratação leve, tá? Então, como é que vamos fazer a correção da desidratação da diarreia aguda num paciente? Então, claro, né? A gente já está vendo aí nas imagens algumas das formas. Uma das formas talvez mais básicas e mais práticas é ingerir mais líquidos. Principalmente no verão, principalmente quando a umidade estiver muito baixa, principalmente quando a gente estiver em locais ou em dias muito quentes. Beber água é uma forma de prevenir que a gente desidrate. Quando a gente sente sede, é porque a desidratação ela já se iniciou. A gente já está desidratado. O ideal é que a gente sempre esteja ingerindo água para não chegar no grau de desidratação a ponto de sentirmos sede. Então, se o paciente... A gente tem vários planos. O primeiro plano é o plano A. E o plano A é o quê? É quando não tem sinais de desidratação. Então, o turgor da pele está normal, a mucosa não está seca. O paciente ele precisa ingerir água para que ele não desidrate. Ele não tem sinais de desidratação. Então, é beber bastante líquido, é o plano A. Repor zinco é importante também, principalmente com suor, a gente perde muitos eletrólitos, cerca de 20 mg por dia durante 10 a 14 dias. Se o paciente apresenta uma diarreia, mas sem sinais de desidratação, usa o plano A. Se piorar, procurar serviço de saúde. E o que significa piorar? Se começar a recusar alimentos, a gente está vendo que o nosso paciente ele está se alimentando pelo menos de sucos, né? Se apresentar sangue nas fezes, vômitos repetidos, diminuição da diurese, tudo isso significa grau de piora, tudo isso significa que o paciente deve procurar um serviço de saúde para passar do plano A, que é um plano só de reidratação oral normal com água, para um plano B. E o plano B ele é aplicado com a desidratação leve, é o caso do nosso paciente, o caso clínico. Utilizar uma solução de reidratação oral, 50 a 100 ml por quilo por dia, por 4 a 6 horas aproximadamente. Se o paciente melhorar com o plano B, ele volta para o plano A, apenas com água mesmo, reidratação com água. E se piorar, ele vai para o plano C. E normalmente o plano B, com a solução de reidratação oral, ela é feita na própria UBS, na própria atenção básica. No caso de pacientes que têm uma desidratação grave, se utiliza o plano C. O plano C é utilizado com hidratação endovenosa aplicada em 2 fases. A gente já vai ver como são essas 2 fases. E o paciente, claro, uma hidratação endovenosa, o tratamento é feito num hospital, é feito numa UPA, por exemplo, tá certo? Então, vai se utilizar o plano A, B ou C. Se o paciente entra com o plano C e melhora, ele volta para o plano B. Se o paciente utiliza o plano B e melhora, ele volta para o plano A, assim como se ele vai piorando, ele vai passando para o plano seguinte. Esse é o fluxo para tratamento da desidratação por diarreia. Quais são as soluções utilizadas? Solução clássica da OMS, 90 mil equivalentes de sódio.
ou uma solução modificada de 60 a 75 miliequivalentes de sódio. Como é que a gente decide se vai ser a solução clássica, se vai ser uma solução modificada? Vai depender da necessidade que o paciente tem de repor eletrólitos. A gente sabe se o paciente precisa de uma grande quantidade de eletrólitos ou poucos eletrólitos, baseado no tipo de diarreia. A gente já vai ver que a diarreia ela pode ser hipotônica ou ela pode ser hipertônica. Claro, se o paciente tem uma diarreia hipotônica, ele vai precisar repor mais eletrólitos. Se o paciente tem uma diarreia hipertônica, ele vai precisar repor menos eletrólitos. Não é eletrólitos que ele está perdendo, é isso que a gente vai ver mais adiante. E para o cálculo de qual é o volume de terapia de reposição oral em ml, a gente faz o seguinte: o peso do paciente em gramas multiplicado pelo percentual do peso perdido. Se ele perdeu, por exemplo, 10%, multiplica por 10. Multiplicado por 2, a gente vai ter no final aqui o volume em ml necessário para administrar de solução de terapia de reposição oral. A escolha da solução de reposição oral para BK vai depender de quê? Então vamos ver aí. Primeiro a gente vai avaliar o tipo de desidratação, como eu acabei de falar. A desidratação ela pode ser hipotônica. E quando é que ela é hipotônica? Quando há maior perda de eletrólitos. Então, se há maior perda de eletrólitos, o que a gente precisa repor? Mais eletrólitos. Não é tanta água assim que está sendo perdida. Está sendo perdida basicamente são eletrólitos. Então, a gente tem que repor com a solução clássica da OMS. Como é que a gente sabe que está perdendo muito eletrólitos? O paciente apresenta pouca sede, as mucosas estão menos secas, a diurese está presente, o plasma apresenta-se hipotônico, ou seja, o paciente está perdendo eletrólitos e a água se mantém. A gente precisa repor apenas o eletrólito. Acomete mais pessoas com alterações gastrointestinais e renais, além de má nutrição, e principalmente pessoas que utilizam diuréticos sem a reposição adequada de sais. Perde sais. A grande maioria dos pacientes que têm desidratação por causa de diarreia infecciosa, ela se enquadra na diarreia hipertônica. Maior perda de líquido. O paciente apresenta sede intensa, mucosas muito secas, irritabilidade, oligúria acentuada e o plasma hipertônico. Claro, juntamente com o líquido está perdendo também sais, mas ele precisa repor esses sais, talvez não numa quantidade muito alta, né, para repor apenas o líquido. Acomete pessoas que têm diabetes, acomete pessoas que têm febres prolongadas, sudorese intensa, dieta sem reposição correta e, claro, as diarreias infecciosas também. Pode acometer as duas, mas principalmente está relacionado com a diarreia hipertônica. Terapia de reposição endovenosa. O paciente tem uma desidratação grave. Precisa fazer uma terapia de reposição não oral. É endovenosa, é plano C. A desidratação ela é grave. Como eu falei para vocês, isso acontece em duas etapas. Primeira etapa, como é que ela funciona? Primeira etapa, se administra 50 ml por quilo durante 1 hora dessa mistura aqui. Soro fisiológico 0,9% com cloreto de sódio e soro glicosado a 5% na proporção de 1:1. Essa solução é preparada, se administra 50 ml por quilo, ou seja, depende do peso, durante 1 hora. Depois dessa 1 hora, vai se reavaliar, de acordo com aqueles critérios que eu mostrei da desidratação, vai se reavaliar qual foi o grau de melhora da desidratação. Se o paciente melhorou, ele já passa para a fase de manutenção. Se ele não melhorou, ele vai passar mais algum tempo com essa fase, com essa terapia rápida. Então, só que ele vai utilizar agora uma concentração menor dessa mistura, vai ser 25 ml por quilo, uma quantidade melhor dizendo, 25 ml por quilo dessa mistura de soro fisiológico e soro glicosado na proporção de 1:1. Passou 1 hora, melhorou, vai para a fase de manutenção.
Como é que é a fase de manutenção? A fase de manutenção vai depender do peso. Para crianças, até 10 quilos ou até 20 quilos, né, para 10 quilos vai ser administrado 100 ml por quilo por dia. Para crianças até 20 quilos, vai ser administrado 1 litro de soro fisiológico, mais 50 ml por quilo por dia, depois desse 1 litro. E para pessoas com mais de 20 quilos, vai ser 1,5 litro, depois da administração desse 1,5 litro de soro fisiológico, 20 ml por quilo por dia, para manutenção, né, da desidratação, ou melhor, para manutenção da reidratação. Os sintomas de BK, será que eles permitem suspeitar de algum micro-organismo? Eu já queria pedir para vocês colocarem novamente aqui nos comentários. Será que durante a apresentação, será que durante a leitura do caso clínico, vocês já começaram a fazer o raciocínio clínico e começaram a suspeitar de algum micro-organismo? Será que dos micro-organismos que vocês conhecem, será que vocês já trataram alguém que tem uns sintomas semelhantes? Vocês já conseguem suspeitar? Coloquem aqui nos comentários para me saber o grau de conhecimento que vocês têm sobre esse assunto também. Então vamos entender um pouquinho sobre como suspeitar do micro-organismo. Olha só, vamos imaginar que essa infecção é uma infecção do sítio primário é o intestino delgado. Se o sítio primário é o intestino delgado, a gente diz que essa diarreia é uma diarreia alta. Diarreia alta, geralmente, ela tem um componente aquoso maior. É uma diarreia aquosa, é uma diarreia muito mais líquida. É uma diarreia onde as fezes elas são muito líquidas e muito menos pastosas. E o paciente, além dessas características que dá para ver, né, nas fezes do paciente, também há necessidade de se observar os sintomas. O paciente apresenta dor abdominal. O paciente apresenta náusea e vômitos. Como eu falei para vocês, a diarreia é aquosa e não só aquosa, ela é em grande volume. O paciente apresenta uma frequência de diarreia menor e normalmente não tem tenesmo. O que é tenesmo? Tenesmo é aquela vontade de ir ao banheiro, mas não consegue eliminar as fezes. Isso é tenesmo. No caso do paciente que tem uma diarreia, onde o sítio primário da diarreia, o intestino delgado, muito dificilmente o paciente vai ter tenesmo. E nesse sítio anatômico, quais são os principais micro-organismos envolvidos com a diarreia? É a salmonela, é o Campylobacter jejuni, é a E. coli, não qualquer E. coli, mas a enterotoxigênica. Então nós já temos toxina envolvida. É a Yersinia enterocolítica, é o Vibrio cholerae e também, dentre os vírus, o norovírus é o mais comum causador nesse sítio anatômico do intestino delgado. Agora, se nós passamos para o intestino grosso, não, o sítio anatômico envolvido com a infecção, com a diarreia infecciosa, não o intestino delgado, o intestino grosso. A gente chama disso de diarreia baixa e essa diarreia ela tem um caráter mais inflamatório. Quais são os sintomas? O paciente apresenta muita cólica abdominal. Então, o paciente que apresenta cólica abdominal, a gente já começa a imaginar que o sítio anatômico principal é o intestino grosso. O paciente apresenta tenesmo também, vontade de ir ao banheiro, mas não consegue eliminar as fezes. Não tem peristaltismo suficiente para a eliminação dessas fezes. As fezes, elas não são tão líquidas, elas são soltas. O volume das evacuações é pequeno, mas é muito frequente. O paciente vai muitas vezes ao banheiro, mas a quantidade de fezes eliminada ela não é tão grande assim. As fezes elas não são menos líquidas, são mais soltas. Nesse caso, nesse sítio anatômico, quem é que a gente suspeita? De salmonela, de Campylobacter jejuni. Agora a gente tem uma nova aqui, ó, Shigella. A E. coli é a enterohemorrágica e não a enterotoxigênica. Enterohemorrágica é aquela que invade a mucosa, de ter sangue nas fezes. Então a gente precisa entender um pouquinho dos sintomas
dos aspectos relacionados às fezes, para a gente poder começar a suspeitar de qual é o sítio envolvido naquela infecção, naquele sítio quais são os micro-organismos comumente relacionados, que a gente vai ver no episódio 4 dessa série, que baseado nessas suspeitas, a gente não precisa esperar uma coprocultura para saber qual é o micro-organismo. A gente já começa a fazer o tratamento empírico. Se essa diarreia for grave, a gente já começa a fazer o tratamento empírico de antibióticos que tenham um grau de especificidade e um espectro de ação para o micro-organismo que se suspeita daquela infecção. Vamos voltar aqui para o nosso caso clínico. As fezes de BK, elas são negativas para leucócitos e hemácias. O paciente não tem sangue nas fezes. Os sintomas começaram após a ida do paciente a um restaurante. Então o médico liga para o Conselho de Saúde para descobrir se pessoas com sintomas semelhantes foram identificadas. E o médico é informado de que um surto de norovírus foi confirmado no restaurante onde BK tinha jantado. Então já se encontrou um suspeito mais específico. Houve um surto realmente no restaurante que o paciente tinha se alimentado e esse surto foi causado pelo norovírus que é envolvido com diarreia infecciosa. E a pergunta é: que terapias são recomendadas nesse caso? Então vamos ver. Primeiro, tanto o norovírus como o rotavírus são vírus que acometem muitos países, estão disseminados praticamente no mundo todo. O grande problema das infecções virais não são em adultos. Claro, em idosos eles são um problema também, mas não são em adultos. O grande problema, por causa da incidência da mortalidade, são em crianças com menos de 5 anos. Em crianças com menos de 5 anos que têm infecção viral, essa infecção ela pode ser letal. Essa infecção ela pode ser uma infecção grave. Então, para esse grupo de pacientes, a gente precisa ter cuidados maiores. Mas quando a gente olha para esse mapa aqui, a gente já pode ver que praticamente todos os países do mundo têm infecção por rotavírus. E aí a gente pode entender o seguinte, por exemplo, no Brasil, tem na legenda essa cor amarela, menos de 10 mortes para cada 100 mil indivíduos. Apesar de ser muito disseminado, não é muito mortal no Brasil, a gente considerando apenas crianças com menos de 5 anos. Claro que para crianças sempre vai ser uma doença mais grave, mas no caso do Brasil, ela acaba não sendo uma doença tão mortal assim, menos de 5 casos para cada 100 mil habitantes. E é o que acontece na grande maioria dos países, como a gente pode ver aqui. Mas se nós olharmos por esse mapa, claramente alguns países apresentam a cor roxa mais de 100 mortes por 100 mil habitantes, o que é bastante. E o que é que faz com que muitos países não tenham uma mortalidade tão grande e alguns países tenham uma mortalidade imensa de crianças com menos de 5 anos causadas por diarreia por rotavírus? Vamos entender um pouquinho esses aspectos. Primeiro ponto, distribuição do rotavírus. Então, rotavírus, como a gente pode ver aqui no nosso mapa, a infecção por rotavírus está distribuída em todo mundo. Todos os países têm casos de rotavírus. Então, significa o quê? Se o rotavírus está distribuído em todo mundo, ela acaba sendo uma fonte de exposição em qualquer lugar que se vá. Se o paciente é um viajante e vai para um país onde existe uma chance muito grande de se alimentar ou beber água com rotavírus, existem boas chances, a partir daquela exposição, o paciente ter uma infecção diarreica causada por rotavírus. Que outro aspecto a gente pode ver aqui? O número de mortes. Esse mapa é um mapa que foi construído em 2013. Em 2013 tinha mais de 200 mil crianças que morreram por rotavírus em todo o mundo. Então, apesar de muitos países ter essa cor amarelinha, com poucas mortes para cada 100 mil habitantes, mas no cômputo geral,
principalmente relacionado pelos países africanos, a gente tem um número enorme de crianças com menos de 5 anos que morreram por causa de diarreia pelo rotavírus. E a localização. A grande maioria dos países que têm elevado número de mortes por rotavírus, eles estão no continente africano e alguns também no continente asiático. Mais de 90% das mortes por rotavírus ocorreram em países com baixa renda. E o que é que a renda tem relacionado com a morte ou a chance de morte por rotavírus? Acesso limitado aos serviços de saúde. Paciente, criança com menos de 5 anos, tem os sintomas de infecção diarreica, muitas vezes ele não tem acesso. Muitas vezes ele não tem um atendimento qualificado, muitas vezes ele não tem um manejo terapêutico, né? Falta também terapia de hidratação e também uma outra comorbidade, elevada desnutrição. O paciente que tem desidratação elevada e elevada desnutrição, as chances de evoluir para um quadro grave ou gravíssimo são muito grandes. Então, por isso que a gente tem esses aspectos aí. Aí, um dos pontos importantes na evolução da terapia por diarreia por rotavírus é essa linha tracejada aqui. Essa linha tracejada que aconteceu aqui em 2006 equivale à vacinação por rotavírus. Vejam que os picos de sintomas de testes realizados era muito grande, ano a ano, e que o número de testes positivos também era muito grande ano a ano. Depois da introdução da vacina por rotavírus, vejam que o número de testes realizados diminuiu e o número de positividade também, claro, diminuiu. Quais são os aspectos que a gente precisa considerar nesse caso? Olha só. Primeiro, o número de testes positivos para o rotavírus diminuiu após a introdução da vacinação. Então, depois da introdução da vacinação, muitos testes ficaram negativos para o rotavírus e isso aconteceu por quê? Porque as pessoas se tornaram imunocompetentes para a infecção pelo rotavírus. Isso foi excelente. Se as pessoas se tornarem imunocompetentes, as infecções eram resolvidas dentro de cada um, sem que houvesse transmissão para um novo hospedeiro. Segundo, após a vacinação, o pico anual de casos de rotavírus também diminuiu. Veja o pico como diminuiu. O pico aqui era muito próximo, né, do que era antes da vacinação, mas a tendência foi diminuir. E um aspecto extremamente importante que aconteceu também foi a frequência do pico de rotavírus. Antes ela era anual. Aconteceu em 2004, aconteceu em 2005, aconteceu em 2006. Passou para ser bianual. Aconteceu em 2008, aconteceu em 2010, aconteceu em 2012, aconteceu em 2014. Então, a capacidade das pessoas adoecerem foi muito menor depois que houve a introdução da vacina e, consequentemente, os picos de pessoas doentes ficou mais espaçado, a distância aumentou entre um pico e outro de incidência da doença por diarreia causada por rotavírus. Se a gente olhar aqui para essas duas imagens, a gente vai encontrar alguns aspectos importantes da diarreia causada por rotavírus. Essas marcas aqui mais escuras, né, mais avermelhadas, é exatamente a marcação do rotavírus. Aqui nós temos uma vilosidade intestinal, assim como aqui a gente tem uma vilosidade intestinal também. E vejam que a localização do rotavírus é bem na pontinha dessa vilosidade. Então essa já vai ser uma das características da infecção pelo rotavírus, é a localização do vírus. Ela ocorre predominantemente no meio e no topo das vilosidades intestinais. É ali que ela se localiza. Uma outra característica é quais alterações que o rotavírus produz nessas vilosidades. Ela promove encurtamento das vilosidades, ela promove atrofia das vilosidades, perda de microvilosidades, isso acontece menos do que as demais alterações,
infiltração de células mononucleares no retículo endoplasmático, causando aí um processo, claro, infeccioso. Outro ponto que é observado também como consequência, né, desse processo da infecção viral é a vacuolização dos enterócitos. Nós podemos ver aqui um vacúolo, aqui um outro vacúolo, aqui nós podemos ver um outro vacúolo, esses espaços dentro do citoplasma do enterócito. Essa vacuolização ela acontece na parte superior e média das vilosidades intestinais. Então é isso que o vírus faz, se localiza nas vilosidades, principalmente nas pontinhas, causa encurtamento, atrofia, menos perda de microvelocidades, infiltração, inflamação, vacuolização, mas o que nós observamos é que a infecção viral, ela promove perda mínima de epitélio. Mesmo apresentando vacuolização, mesmo apresentando isquemia das vilosidades intestinais, a perda de epitélio era mínima. Então o paciente, depois da infecção viral, consegue se recuperar relativamente rápido, né? Depois de infecção por rotavírus, consegue se recuperar relativamente rápido dos sintomas. Fisiopatologia da diarreia por vírus. E aí eu já vou pedir mais uma vez, a gente já está chegando quase ao final da nossa aula de hoje, do episódio 3, eu vou pedir para você se inscrever. Eu acho que já deu tempo mais do que suficiente para você entender se essa aula valeu ou não valeu a pena. Então já se inscreve no canal. Se você quiser dar um passo à frente, pode se tornar membro. É claro que ao se tornar membro você vai ter acesso aos vídeos exclusivos, mas vai ajudar o canal também a se manter, a esses vídeos chegarem a mais pessoas, inclusive a você que chegou para assistir aqui, tá? Então vamos voltar aqui para entender um pouquinho sobre como é que o vírus causa a diarreia infecciosa, como é que o norovírus, como é que o rotavírus causa uma diarreia infecciosa. Então nós podemos ver que o vírus, ele invadiu o enterócito, ele está dentro do enterócito e vejam que ele produziu aí uma proteína. Essa proteína aí é a proteína NSP4. Ela foi liberada e ela vai estimular as células enterocromafins. Onde é que está essa célula, essa proteína NSP4? Está aqui ela. Proteína NSP4 está estimulando essa célula aqui mais escurinha, mais verde escuro, que é a célula enterocromafim. E o que é que a célula enterocromafim vai fazer? Ela vai produzir serotonina. Um dos maiores produtores de serotonina do nosso corpo é o intestino. E ela vai produzir a serotonina. E olha o que a serotonina vai fazer? Ela vai agir aqui nessa rede neuronal até chegar no cérebro, até chegar numa região que controla o vômito e ela vai promover náusea e vômitos. O paciente que tem infecção, a diarreia infecciosa por rotavírus, tem muita náusea e vômito. É uma das características principais, o paciente apresenta muito vômito. E esse vômito é causado justamente pelo estímulo da serotonina, que foi produzida pela célula enterocromafim, mas, claro, por um estímulo secundário dessa proteína, NSP4, e que chegou até o centro do vômito, estimulou o centro do vômito para aumentar o peristaltismo e aumentar também aí o vômito do paciente, esse sintoma do paciente. Além disso, essa serotonina ela também vai agir aqui, ó, no plexo mioentérico. Então, a serotonina vai agir em receptores 5-HT3 do plexo mioentérico, aumentando a motilidade e aumentando também a liberação desse peptídeo intestinal vasoativo VIP. Então, aumentou a motilidade intestinal, aumentou também essa proteína, a produção dessa proteína VIP. O que essa proteína vai fazer? Ela vai aumentar a produção do AMP cíclico, né? E aumentar a produção do AMP cíclico, aumentou também aqui a secreção de cloreto de sódio de água e o paciente vai ter muita diarreia aquosa. Então, o paciente que tem diarreia por rotavírus vai ter, no começo, muito vômito, subsequentemente, muita diarreia. Essa diarreia, na maioria das vezes, ela vai ser uma diarreia aquosa. Então, e tudo isso é causado por uma proteína NSP4. Então, vejam que existe já um alvo conhecido.
Se de repente nós conseguíssemos eliminar, bloquear, impedir a ação dessa proteína, todos os sintomas subsequentes, todo o fluxo de sintomas subsequentes e de mecanismos subsequentes, eles poderiam ser também bloqueados. Tratamento das diarreias virais. E a gente já tem aqui dois gráficos que são bem interessantes. Um gráfico causado da diarreia causada pelo norovírus e um outro causada pelo rotavírus. Como é que eles se diferenciam? O tempo de incubação e a duração da diarreia. No caso do norovírus, vejam que em menos de um dia os sintomas já surgem, mas a duração não passa de 2 dias. Tem 2 dias, está resolvido. Ele começa rápido e ele termina rápido. No caso do rotavírus, os sintomas só aparecem depois do 2º dia, mas eles podem durar até 5, 6 dias mais ou menos. Então, ele demora mais para os sintomas surgirem, mas ele passa muito mais tempo surgindo do que o norovírus. Essa é a diferença da diarreia causada por esses 2 tipos virais. 40% dos pacientes têm diarreia causada pelo norovírus e cerca de 30% a 60% por rotavírus ou astrovírus. Então, a maioria dos pacientes vai ter infecção diarreica causada pelo rotavírus. E o que é que se faz quando o paciente tem uma diarreia causada pelo rotavírus, por exemplo? Utiliza um antiviral? Não dá para utilizar um antiviral. Se faz reidratação oral para repor os líquidos, repor eletrólitos que foram perdidos. Pode-se utilizar probióticos para diminuir a duração da diarreia, principalmente a diarreia causada pelo rotavírus. Utilizar um probiótico vai diminuir um pouco esse tempo de duração dessa diarreia. Lavagem das mãos e descarte de itens contaminados para que outras pessoas não possam se contaminar, para que os sintomas não possam persistir naquela residência e o micro-organismo possa passar para outras pessoas também. Claro, se a gente está falando de rotavírus, a gente tem vacina também, e as vacinas vão prevenir que essa diarreia se torne uma diarreia grave, que essa diarreia se torne uma gastroenterite, que é uma forma mais grave, sintomas muito mais intensos do que a diarreia causada pelo rotavírus também. Caso clínico 2. Caso clínico 2 diz o seguinte: MT é um homem de 60 anos, um paciente idoso também. Ele foi hospitalizado com diarreia sanguinolenta. Diferente da diarreia que a gente acabou de ver, que é uma diarreia aquosa, uma diarreia causada por vírus. Era uma diarreia onde o paciente estava perdendo sangue também. E a gente viu que se ele está perdendo sangue, ela se enquadra entre as diarreias mais graves. Apareceu também febre, apareceu dor abdominal, apareceu cólicas. Olha, qual é o sítio anatômico, gente? Coloca aqui nos comentários qual o sítio anatômico que a gente pode suspeitar de uma diarreia com essas características. Esse paciente apresentava 6 a 7 evacuações aquosas e não sanguinolentas. Ela apresentou, antes de apresentar a diarreia sanguinolenta, apresentou de 6 a 7 evacuações aquosas. A diarreia dele, desde então, piorou para 10 a 12 evacuações de pequeno volume. Olha, pequeno volume e acompanhadas de sangue e muco. Estava em 12 evacuações por dia, é muito. MT tinha retornado há 2 dias de uma viagem de negócios a Bangladesh. Então, a diarreia relacionada com a viagem. Na admissão, sua temperatura era de 38,3 graus. O exame físico revelou um homem gravemente doente, aquela aparência toxêmica, com dor abdominal, com sinais vitais e sintomas de desidratação leve. A suspeita inicial da disenteria de MT recai sobre uma shigelose, ou seja, uma diarreia bacteriana, e a gente precisa entender, claro, a gente já está vendo que é uma diarreia causada por um micro-organismo específico, mas a gente precisa entender qual é o tratamento necessário. Como é que a gente trata uma disenteria causada por shigelose? E é exatamente esse assunto e com esse caso clínico que a gente vai iniciar o episódio 4, que vai se chamar Aliviando a Diarreia Infecciosa, onde nós iremos abordar o tratamento da diarreia infecciosa com antibióticos. Quais antibióticos se usa, qual a dose, qual a frequência, qual o espectro de ação,
quais os protocolos terapêuticos para tratamento da diarreia infecciosa utilizando antibióticos. É isso que a gente vai ver no episódio 4. E vamos terminar nossa aula de hoje com a frase que diz o seguinte: o segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o quê? O presente. Quem disse isso foi Buda. Então, se você chegou até aqui, se você gostou dessa aula, eu queria que você fizesse agora um print dessa tela, compartilhasse essa frase, me marcasse nas redes sociais para saber que você chegou até o fim da aula, que você gostou dessa aula, que você aprendeu novos conteúdos, novas informações também. E queria agradecer a vocês por terem chegado até o fim. Se vocês gostaram dessa apresentação, desse PowerPoint especificamente, querem para vocês podem baixar utilizando esse QR Code. Claro, o link vai estar também na descrição desse vídeo. Vocês podem baixar o QR Code, vocês podem assistir novamente esse vídeo, ficar na sua área específica e lá vocês vão poder utilizar para utilizar em palestras, para utilizar em aulas, para utilizar em treinamentos, da forma que vocês acharem mais adequado, ou simplesmente, se vocês quiserem acompanhar o vídeo com o PowerPoint, riscando, fazendo as anotações necessárias, o PowerPoint editável vai estar disponível para vocês utilizando esse QR Code. E chegou a hora de vocês perguntarem que dúvidas você tem com a aula de hoje, que questionamentos você tem com a aula de hoje. Será que você, durante a explicação, surgiu algo que não ficou muito claro? Então coloca aqui nos comentários todas as dúvidas, eu vou ler, aquelas mais interessantes, aquelas mais intrigantes. Eu irei fazer um vídeo curto, específico, colocar nas minhas redes sociais em resposta a essa pergunta. Queria agradecer mais uma vez por vocês terem chegado até aqui, pela audiência que vocês me dão. E até a próxima aula, ao episódio 4, onde a gente vai falar sobre o tratamento com antibióticos para diarreia infecciosa.